boa tarde. Bom, você sabia que 7 em cada 10 brasileiros considera gastos com beleza uma necessidade? Em média, a crise e oscilações do nosso mercado, o setor de beleza surpreende crescendo a cada ano. E hoje é um dos mais promissores do país. De olho nesse mercado, muitos homens têm investido no setor, mostrando para nós que os cuidados e mimos com a beleza deixaram de ser só coisa da gente, tá? Muito boa tarde de novo para vocês. O nosso Band Mulher tá só começando. E para essa conversa hoje, eu recebo aqui no estúdio o Marco Porto. Ele é empresário e é dono de uma das maiores redes de franquia de embelezamento do olhar do Brasil. E também a Karina Arruda, que é referência quando o assunto é extensão de cílios. E segundo ela, gente, tem muitos homens já estendendo os cílios e deixando o olhar mais atraente. Não é isso, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Sejam bem-vindos. O setor de beleza, de cosméticos, realmente é muito crescente. Em meio a essa crise, como eu citei, oscilações do nosso mercado, realmente a gente não passa um momento, isso vem se estendendo. Vocês como empresários, e não é fácil ser empresário no nosso país, infelizmente. A gente deveria ter bastante incentivo, já que a gente gera empregos, não é? E quanto mais empregos, mais se cresce, né, toda a cadeia, né, de economia, mas infelizmente, como tudo no Brasil, a gente tem que ser guerreiro, tem que ser persistente, né? O Marco está aqui rindo porque é verdade. Vocês sabem a luta disso. Porém, graças a Deus, com relação à beleza, a gente tem o segundo maior mercado do mundo em consumo, mostrando que somos mulheres muito vaidosas e homens cada vez mais, né? Boa tarde, sejam bem-vindos. Marco, obrigado. Você embeleza sobrancelhas, né? Sim. Você é cabeleireiro também, Sim. Maquiador profissional. Sim. E eu quero saber, é cada vez mais comum, né? Primeiro, o homem investir nesse mercado, como você. A Jana, inclusive, já esteve aqui, Sim. né? Um beijo para sua mulher, que é uma guerreira maravilhosa. Inclusive, Obrigado. vem desse mercado de cosméticos, a gente contou um pouquinho uma da história da outra aqui. E é cada vez mais comum também homens buscarem ao serviço metrosexuais, querendo embelezar as sobrancelhas? Boa tarde. A gente começou esse projeto entendendo um pouco mais fundo na necessidade das pessoas, né? E não só a mulher quanto o homem se comunica com o olhar. A mulher muito mais do que o homem. O homem vem percebendo que a comunicação com o olhar, não só com o corpo, com a roupa, é importante. E dessa forma, a expressão facial tem todo um contexto. E isso vem sendo descoberto pelos homens também. E hoje, cerca de 10% do nosso público, a gente atende cerca de 100 mil pessoas por mês. Já é homem, já são homens. E as mulheres gostam, Karina, de homens com as sobrancelhas feitas, bem definidas? Ultimamente, a gente percebeu esse novo nicho e criamos um serviço exclusivo para o homem, né? Então, o homem ele tem um pouco ainda de receio de buscar um serviço que é feminino, né? E o fato de ter um serviço para ele está deixando... Porque há preconceito? Vocês acham que tem muito preconceito ainda, como sim. quando o homem Sim. vai fazer uma sobrancelha, uma extensão de cílios? Lógico que dentro... Sim, até porque tirar sarro da cara do outro é muito comum, principalmente no Rio de Janeiro. Então, não é a questão... gosta disso. Então, não é só a questão Acho que do o brasileiro, preconceito. tá, Mago? Não é só a questão do preconceito. Quando eu saí da área de vendas para tocar o salão de beleza, eu quis fazer curso e me tornei um bom cabeleireiro e um excelente visagista facial. Todo mundo da área de mercado de varejista e atacadista começou a dizer que eu estava quebrando a mão, ou que eu isso ou aquilo, é uma bobagem, né, que não tem nada a ver. Mas tem sim, tem preconceito. Preconceito, né? Infelizmente, várias situações da nossa vida a gente sofre preconceito, né? Sim. Você teve homens trabalhando na extensão de cílios? Sim. Aplicando, fazendo a extensão de cílios? Sim, sim. Já tive profissional, né, homem trabalhando com a gente, mas eu recebo poucos currículos de homens querendo trabalhar nessa área. E os homens também têm o jeito dele de fazer. Tem mulheres que preferem ser atendidas por homens.
Então, o mercado ele é carente de profissionais que também queiram entrar nesse mercado, talvez por preconceito, por medo de ser julgado. Por que você acha que tem mulheres que preferem ser atendidas por homens? Olha, eu acho que tem mulheres que gostam de se abrir mais, por exemplo, com homens. Não sei, eu acho que é um gosto pessoal, O Marcos deve saber. Eu Fala pra discordo mim. um pouquinho. Fala pra mim. Não é o gosto pessoal, não. É o seguinte, acho que tem a ver com cognição. A referência para uma mulher é o pai. Acredito eu. Pelo menos deveria ser em termo masculino. Mas Aquele até cara... com relação a casamento, né? Há um estudo que a mulher geralmente Sim. escolhe, mesmo inconsciente, Sim. um homem que parece com o pai Não, dela. e também tem, quando você vai pedir opinião sincera sobre algo de você, você dificilmente se pergunta uma outra mulher. Desculpa, mas você vai perguntar a um homem, entendeu? Então tem muito disso. Eu como cabeleireiro, não só o papo que a gente tinha com a cliente que chega carente, isso é normal, acho que as pessoas se comunicam tanto através de social media, mas na verdade o contato, o toque, o olhar é importante, isso vem sendo esquecido. Então na cadeira de um cabeleireiro ou de um maquiador tem sempre aquela conversa um pouco mais solta. Isso faz a diferença, mas a opinião do homem em relação à profissão, ela é muito mais direta, é muito mais objetiva. Talvez isso faça a diferença. Karina. A Karina discordou quando você falou. Você acha que as mulheres não são sinceras com relação a, por exemplo, eu te perguntar, Karina, esse look tá bonito? Eu acho que a gente consegue ser sincera assim. Eu acho que depende muito, né, do tipo de relação que você tem com um profissional, por exemplo. A gente, por exemplo, na minha empresa, nossos clientes ficam no mínimo 2 horas deitadas, de olhos fechados. É uma entrega muito grande, né? Você imagina, aquela pessoa tá ali, entra como se fosse uma terapia. Então, a nossa cliente, ela entra, começa a falar sobre a vida, e como ela fica todo mês indo, né, se conectar com a gente para fazer o serviço, para receber as extensões de cílios dela, a gente vira uma extensão da família dela, assim, é uma coisa muito, muito legal. Então, não sei, eu acho que é uma questão de gosto mesmo. Talvez, depois que a gente tiver mais dados em relação a homens trabalhando com a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o negócio de extensão de cílios, de fato, ele hoje é muito, muito mais frequente terem mulheres atuando. Ontem eu palestrei em uma feira de estética aqui no Rio de Janeiro, e eram 300 pessoas no congresso onde eu participei e tinha somente um homem assistindo. Então, para você ver, existe realmente esse preconceito das pessoas quererem, na verdade, terem dificuldade de entrar nessa nova função. Marcos, para estar no setor que você hoje lida, né, esse setor de beleza, é necessário que o homem saiba fazer, até para ter propriedade, conhecer, né, o produto que ele oferece, ou ele pode ser um mero administrador? Mero administrador. Hoje as pessoas, o Brasil tem uma confusão muito grande no que é investidor, no que é empresário e no que é empreendedor. Ele ainda não sabe dividir. E é uma grande verdade também que a gente não é instigado a empreender. Na verdade, as coisas funcionam de forma diferente, onde você acaba se tornando parte de algo que você sabe. Então, eu acho que empreender, investir, qualquer um pode investir, desde que saiba gerir. O setor de franquia está crescente no país como investimento Sim. para quem? Continua crescente, é um setor que vem trazendo mais seguridade, tá? Só uma aspazinha rapidinho. Nos Estados Unidos tem uma franquia chamada Regal Nails. Essa franquia é uma franquia que você encontra em qualquer Walmart nos Estados Unidos, de unhas. O dono dessa franquia, por acaso, é um sócio numa máquina de esmalte que a gente está montando por aí, é um amigo meu. Lá, por incrível que pareça, 60% dos operadores que trabalham com unhas são homens, tá? Eu não sei se vocês têm esses dados, mas a Regal Nails, se você for lá, você vai ser atendida por homens e se prefere até ser atendido pelos meninos lá São tudo coreanos, chineses, eles fazem uma miscelânea. Agora incrível. você falando em unhas, né, Sim. que é bem interessante, eu não tinha ouvido falar nessa máquina e tal, mas eu conheci uma família de vários homens, né, que vem de geração a geração, pai, filhos, sobrinhos, e eles vivem do ofício de fazer unha de porcelana. Vamos assistir? Vamos.
A gente vai conversar com homens que são designers em unhas. Isso. Gente, achei incrível, dei uma olhada em matérias, né, entrevistas que vocês já deram e fiquei também curiosa com essa história. 11 homens da família. Nós trabalhávamos com trabalhos assim pesados, né? Ficar no sol. Meu filho era frentista, eu era metalúrgico, né? E aí, quando foi esse trabalho assim, a gente passou a olhar, né? Porque meu irmão já trabalhava com isso, o Gilberto hoje mora na Alemanha. Aí nós fomos vendo que realmente o negócio é interessante, né? Era bem interessante. De metalúrgico a design de unhas, frentista a design de unhas. E aí, quando as mulheres chegam no salão assim, que algumas já vêm sabendo com a agenda marcada, mas Isso. outras não. Quando elas olham e veem homens assim fazendo. Hoje não tem tanto mais, Hoje né? está menos. Acho que hoje está menos. E apesar das pessoas sempre acharem, né? Pô, que isso, cara, tu trabalhar com unha. Ah, tá de brincadeira, pô. O Elton é filho do Roberto. Elton, e aí, vendo o papai fazer, aderiu também. São 11 homens na família. Somos 11. 11. De pai para filho foi passando a técnica. Isso. Mãe para filho também, né? Mãe Que é minha pra irmã. filho? É. Aham. Agora, uma curiosidade. Você metalúrgico e você frentista, antes de vocês aderirem a essa profissão, vocês reparavam muito nas unhas das mulheres? Não. Não. Se elas cuidavam, se não cuidavam, se eram unhas bonitas? A gente passa a se envolver, a gente passa a reparar essas Começa coisas. a ficar mais né? detalhista. Fica mais... Em Exatamente. certos pontos. E as mulheres gostam, né, desses pequenos detalhes. Vamos lá. Acrílico, gel, porcelana. Isso. Existem alguns mitos também com relação a você colocar uma unha que a gente pode dizer postiço. Posso falar assim? Uhum. Pode, né? Não é artificial. Então, existe realmente essa coisa, não, colocou a unha não respira, pode dar fungo. A unha que nasce, se ela é fraca, ela vai ser sempre fraca. Se ela é forte, ela vai continuar sempre forte. Entendeu? A porcelana não vai fazer com que ela passe a crescer fraca ou forte. Entendeu? Tem um motorzinho, Isso. né, que vai ajudar a esculpir. E realmente é um Isso. trabalho bem artesanal, principalmente a porcelana, né? A outra você cola, não é isso? É, a acrílica, no Acrílica. caso, né? Quando a pessoa não tem uma base, então nós colocamos essa base. A base que você me explicou, posso falar? Aham, claro. A base, gente, ele tá falando, por exemplo, a minha unha tá curta, mas ela tem um pouquinho de base, assim, tá um pouquinho crescidinho que dá uma base para sustentar a unha que vai entrar aqui, não é isso? Tem como a gente colocar uma Coloca- forma. Se não tem, aí ele vai ter que criar essa base. Se Essa você tem uma base. unha muito curtinha, Isso. vai ter que criar essa base. É, aí nós usamos a unha acrílica, né, chamada chips. Aí colocamos na ponta da unha e depois fazemos revestimento com a porcelana normalmente. Se você faz unha de porcelana ou qualquer outra unha artificial, onde a pessoa machuca a cutícula, tira sangue, como eu já ouvi de algumas clientes falarem, procura outra pessoa porque não é para acontecer isso, né? Eu já ouvi falar que para ficar bonito tem que sofrer. Mentira, não é, isso não é, entendeu? Não mais necessário. Não precisa mais disso. Então, quero parabenizar vocês. O Vinícius chegou ali também. O Vinícius faz... A Vinícius é meu irmão. outro homem, gente. Vem cá, Vinícius. Olha que lindo, vem cá, fica aqui. Então, Vinícius, eu estava aqui falando com seus irmãos, quero parabenizar demais, adorei a história. É realmente uma coisa muito legal, né? Por ser uma família, né? Que vem trabalhando aí unida, passando de geração para geração. E é muito legal essa história, parabéns mesmo. Obrigado. E há 25 anos, né, a gente está nessa corrida, nessa luta e vencendo os preconceitos, né? Vencendo preconceitos, isso mesmo. A gente tem que ir, todo mundo se unindo para vencer tudo isso, para quebrar. Esse Exatamente. preconceito que cada área tem um sexo, um gênero. Acho que a gente já deveria ter passado por isso, né? Acho que homem e mulher não tem um lugar certo para trabalhar. Não, você tem que é o que trabalhar você onde quiser e o que te se fizer realiza e feliz, te passa que feliz. te realiza. Eu acho Nós nos isso. encontramos felizes aqui e vamos ficar e permanecer por um bom tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que a mulher, ela tem que ser linda por completo, tá? Não só o exterior, né? Mas também o coração e trabalhar tudo isso juntos, tá bom? Um beijo, até a próxima matéria. Olha, vencendo preconceitos, é o que ele falou, a gente estava falando sobre isso. Ainda existe
Marco, muito preconceito com relação ao homem que é cabeleireiro, é maquiador, ele resolve trabalhar no mercado, que é diferente, não é, Karina? Os Sim. irmãos, uma família, vários homens, né, trabalhando com unha de porcelana, é bem interessante. Mas ele cita o preconceito. Ainda tem muito preconceito? Existe muito preconceito? Existe. A gente, de uma forma geral, a gente acaba sendo um pouco rudimentar ao avaliar uma pessoa e não entender que competência e dom são coisas inteiramente diferentes, entendeu? E aí, quando você pega um profissional como eles ali fazendo aquele trabalho fantástico, você acaba, muitas vezes as pessoas acabam tirando sarro, brincadeira e o preconceito. Mas hoje acho que nem tanto quando eu comecei. Eu tenho 20 anos na profissão e quando eu comecei foi bem mais difícil. Foi bem mais difícil. Imagino. Se hoje nós temos preconceito ainda com relação a várias coisas, imagina há 20 anos. Sim, eu comecei, eu tinha 30 anos e foi assim... Foi mais chocante, até para minha família, saber, você parou com vendas e está acontecendo alguma coisa? Não, estou bem, cara. Tô bem, olha, a gente vai continuar esse assunto com a Karina e o Marco, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente continua essa conversa e ainda hoje nós temos um bate-papo com uma nutricionista sobre carboidrato. É rapidinho, não sai daí. Se há algumas décadas a beleza masculina se resumia em fazer a barba e manter o cabelo bem cortado, hoje eles consomem diversos procedimentos e chegam a representar 37% do mercado de estética. Nós vamos acompanhar hoje o dia do Fabrício, que é empresário e não abre mão de uma boa aparência. Ele hoje fará um tratamento com a podóloga e depois fará uma depilação. Agora eu vou usar uma bloca, fazer uma limpeza na cutícula dele. Estou lixando a lâmina para fazer a finalização. Então, creme para fazer a massagem relaxante e finaliza o tratamento. Só estou tirando a oleosidade do rosto do Fabrício para que nós possamos fazer o procedimento com a cera quente. Nós vamos estar limpando o rosto do Fabrício hoje nas laterais e nessa parte do queixo. Nós vamos começar nessa lateral. Acho que os homens estão se cuidando muito hoje em dia, mas assim, não faz o meu tipo. Eu adoro homem que se cuida, inclusive eu tenho um namorado que é assim. Eu acho que o homem tem que se cuidar sim, porque a própria saúde eu acho que ajuda na autoestima, né? A pessoa fica mais confiante. Eu acho que acaba ofuscando um pouco a beleza da mulher, né? Acho que cada um tem a sua e tudo mais. Eu particularmente, eu me cuido, né? Eu me raspo, que eu faço natação e na medida do possível eu vou na manicure, porque a minha beleza, a minha autoestima depende disso. Eu gostaria de falar que eu gosto de homem metrosexual, que eu adoro homem que se cuida, super higiênico, com as unhas, sobrancelha, uma pele bem hidratada. Eu acho que hoje em dia conta muito. A gente acabou de ouvir aí várias, né, opiniões. Tem homens que se cuidam, homens que não se cuidam. Tem mulheres que acham exagerado, homem que se cuida demais, que é muito vaidoso, que é muito cheiroso, tem sobrancelha feita. Enfim, que se depilam, né? Sim. É muito comum hoje homens buscarem depilação, enfim. Karina, por que você chegou ao mercado de beleza? Como foi? Então, quando eu comecei a buscar um negócio para empreender,
eu vi que a extensão de cílios no Você Brasil... fazia o que antes? Eu trabalhava com publicidade, mas eu empreendo já desde muito nova. Minha primeira empresa eu tinha 16 anos, 16 para 17. Mas quando eu fui buscar um negócio para empreender, eu queria algo diferente. E eu via que aqui no Brasil a extensão de cílios ela era feita de forma inadequada ainda, as pessoas aprendiam através de YouTube somente. E eu percebi que existia um gap de qualificação profissional. Então eu peguei e fui para fora, né? O primeiro curso que eu fiz foi em Houston, Estados Unidos. Depois eu fiz outras qualificações nos Estados Unidos para poder buscar a técnica americana e adequar ela para o mercado brasileiro, porque aqui tudo era muito diferente, né? Aqui a umidade é diferente, o tipo de maquiagem que a mulher usa no Brasil é diferente, o tipo de pele, né? A oleosidade da pele era muito diferente, enfim. Aí eu desenvolvi uma metodologia onde eu consigo levar a mesma extensão de cílios que eu faço em você aqui para qualquer outro lugar. Então você pode trocar de profissional e a gente consegue replicar o mesmo serviço. E aí, com isso, eu comecei a ver que isso poderia ser franqueado, né? Então, fui para o mercado de franquias também, busquei esse meio de flexibilizar também, né, os negócios, e a gente começou a expandir com franquias há 1 ano, mais ou menos. Existe espaço no mercado para novas ideias, né? E quais são os problemas que vocês enfrentam no mercado de beleza hoje no nosso país? Quem está atento às necessidades comuns certamente vai fazer a diferença com a inovação e trazendo sempre algo novo. E sim, o Brasil é um país desafiador. Tem uma máxima que fala que o Brasil é o país, as pessoas aqui no Brasil, de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de empreendedor e louco todo mundo tem no Brasil. Bastante, gente. Essa crise que a gente está vivendo, a quantidade de vendedores nas ruas, de pessoas que faziam outras coisas. Outro dia eu peguei um fisioterapeuta fazendo Uber, outro está lá vendendo quentinha, enfim. O brasileiro é virão, o brasileiro é persistente, o brasileiro não desiste, não é verdade, Marco? Tem muita tributação, a gente hoje sofre com tributação. Produtos de beleza, por exemplo, tem estados com tributação na faixa de 70%. Hoje, para distribuir a nível Brasil, e a gente faz a distribuição a nível Brasil, nós temos uma planilha que vai daqui do outro lado da tua sala, do estúdio, porque cada estado um NCM diferente, a substituição tributária. Então, o que a gente tem é um mapa tributário para se expandir a nível Brasil. Mas a gente consegue. Deixa eu convidar vocês dois para a gente vir aqui comentar essa tabela para a gente concluir esse assunto. Adorei conversar. Vem cá, pode vir aqui para a gente comentar. A gente tem aqui uma tabelinha, Marco e Karina, das características de um empreendedor. E eu tenho 2 aqui natos, né? Então, por favor, gostaria que vocês comentassem, porque eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora e muitas vezes está lá precisando de uma ideia nova, querendo abrir um negócio, ou quem sabe mudar um pouquinho. Quero fazer um curso, aprender a fazer extensão de cílios, né? Quero aprender a fazer sobrancelhas como o Marco, enfim. Comenta pra gente. Marco, pode comentar. Está sempre atualizado, ok, eu concordo. Não desisti no primeiro erro, concordo. Pessoal, já quebrei 3 vezes, tá? Mas grandes nomes. A gente tem quantos homens de sucesso? Sim. Walt Disney, Henry Ferrari, né? Enzo Ferrari, Walt Disney, entre outros, que quebraram, se reinventaram, foram chamados de loucos até. Sim. Principalmente quando você tem um propósito muito definido dentro de você, né? Eu acho que você acaba tendo muita persistência por esse motivo. Pelo menos no meu caso é assim. Né? Concordo com tudo que está aqui, mas eu acrescentaria mais um item. Que item que você acrescentaria? Amor. Tem que gostar do que faz. Você tem que se jogar no que faz. Você tem que realmente ter conhecimento. Se você escolheu fazer aquilo e acredita que aquilo é uma verdade, não encontre quem vai dizer que você é louco, que isso está errado. Porque quando a gente deixou o salão com 20 funcionários, vendeu o nosso salão para montar as espadas sobrancelhas, falaram para a gente que a gente ia passar fome. E a gente falava que era louco. Mas não pessoas que queriam o nosso mal, pessoas que não entendiam a extensão do que estávamos propondo. Eu acredito que ela também. Então, é só não desistir. Seja apaixonado, se entregue.
Você pensou em desistir em algum momento, Marcos? De jeito nenhum. E você, Karina? É engraçado, parece até combinado, né? O propósito da minha empresa é despertar a beleza através do servir com amor. E mudei muito, né, desde o início do negócio. E justamente é isso que faz com que a gente tenha um diferencial. Porque cílios, né, sobrancelhas, todo mundo pode fazer, vai lá, se capacita. Sim. Mas o que aquela empresa ela pode te levar de diferencial para aquele cliente? A gente, como ele falou mais cedo, a gente está numa era onde as pessoas não se comunicam mais, não se conectam mais, né? E eu vejo muita necessidade de conexão. As pessoas vão para fazer o serviço na minha empresa, provavelmente na dele, porque estão conectadas com aquelas pessoas, né? Então, eu acho que o grande diferencial, né, de quando você vai buscar algo para empreender, não adianta você estar focado em números, tratar as pessoas somente como números, porque não é isso que você vai fazer com que você tenha sucesso. Com certeza, as pessoas que trabalham dentro de uma empresa que não tem um propósito maior por detrás também não vão ser felizes. E eu acho que é isso, eu acho que é você conseguir achar algo que faz teu coração vibrar. Eu acho também muito importante, eu que venho do mercado de beleza, né? Vocês também que são do mercado de beleza, eu continuo fazendo beleza, porque o Band Mulher é um programa que fala para essa mulher moderna, sim, essa mulher que continua com seus valores, mas que cuida da sua família, que trabalha fora, mas quer ficar bonita, mas também quer saber de um assunto sério, né? Não é só físico, mas é a alma também, é o psicológico. Enfim, a gente faz um programa pensando para essa mulher. Quando a gente está falando do mercado, né, da sobrancelha ou dos cílios ou do cabelo, você que é cabeleireiro, você sabe, ou seja, um cirurgião plástico ou uma dermatologista, a gente fala de autoestima, né, de uma mulher que está ali, muitas vezes, até pelo estado de espírito dela, ela às vezes está tão insegura com determinados assuntos da vida, que ela espera uma palavra diferente, ela espera que muitas vezes se ela questiona, não estou me sentindo bem, quantas vezes, Marcos, você deve ter cortado o cabelo e a mulher ter dito assim, eu não, sei lá, estou indecisa, não gostei, eu ter ficado com medo, acontece, né, muitas vezes. Eu acho que o profissional tem que estar ali apto, exatamente, por ter amor, né, dedicação, a fazer o melhor e dar o melhor dele. Eu acho que é isso aí, que é todo o sucesso de vocês. Parabéns. Obrigado. Tá, Obrigada. pelo trabalho, parabéns por serem empreendedores em um país com tantos problemas, mas que a gente vai remando e vamos enfrentando. Eu acho que é isso mesmo. Mostra que por mais que tenhamos problemas, se a gente persistir, se a gente for profissional, né, trabalhar com maestria, com garra, sim, a gente pode chegar lá, sim. Parabéns mesmo pelas empresas aí em ascensão. Obrigada por terem vindo. A gente vai para o intervalo rápido e na volta a gente vai falar aqui sobre carboidratos, né? Será que é vilão? Será que pode, não pode? Então eu vou tirar todas as minhas dúvidas e tem ainda uma super receita de hambúrguer artesanal. Não sai daí. Eu volto já. Ainda tem o nosso hashtag Divando hoje. Te espero. Até já. Voltamos. Bom, pensou em dieta, a gente escuta logo que tem que retirar o carboidrato. Essas dietas aliadas à falta de informação transformaram ele no vilão do emagrecimento, né? Mas você sabia que, assim como outros alimentos, os carboidratos são essenciais para uma dieta equilibrada?
para desmistificar o temor que todo mundo sente. Inclusive, gente, tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela tem medo. Parece um fantasma o carboidrato para ela, entendeu? Nós vamos conversar com a nutricionista Etel Santos. Ela é mestra em alimentação, nutrição e saúde. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Carmina, tudo bem? Por que, Etel, todo mundo tem tanto medo do carboidrato quando se trata de dieta? Pois é, porque hoje em dia, né, o carboidrato virou o grande vilão do excesso de peso, da obesidade. Então, as pessoas acham que para emagrecer precisa cortar totalmente o carboidrato. E não é bem assim. Na verdade, a gente precisa um pouquinho de carboidrato para que a gente possa ter produção de energia no nosso corpo. O nosso cérebro precisa de um pouco de carboidrato, nós precisamos minimamente desse carboidrato. E é claro que a gente tem alguns alimentos que tem um pouco mais e outros um pouco menos. Quais são esses alimentos que tem um pouco mais e pouco menos? Você trouxe alguns aqui pra gente, né? Fala pra gente. Bom, eu trouxe aqui o aipim, né? Ou a adoro, mandioca. Adoro. E a gente vai falar um pouquinho dele. Eu trouxe a banana, trouxe a batata doce, a batata inglesa e a batata baroa pra gente diferenciar um pouquinho as três. E o pão. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o arroz, né? Bom, a mandioca, o aipim, ele tem bastante carboidrato, tá? Então, ele tem até mais carboidrato, por exemplo, do que essas outras batatas, esses outros tubérculos aqui. Só que o aipim, ele tem o que a gente chama de amido resistente. Então, na verdade, ele não libera ao nosso organismo uma quantidade de glicose tão rápida como a batata inglesa, por exemplo. Então, ele acaba não sendo tão vilão numa dieta de emagrecimento. Pois é, eu te perguntar quando que o carboidrato se torna esse grande vilão na dieta? Quando ele se torna, quando a gente come em excesso ou trabalha com... Porque é bom, né, Theo? Pois é. É bom, gente. E carboidratos... A gente tem que se segurar, mas é bom. Tem coisa melhor na vida que chegasse uma hora dessa ou um pouquinho mais tarde... E numa padaria comprar um pão quentinho, um pão francês quentinho. Pois é. Com a manteiguinha, um cafezinho com leite, que delícia, né? A gente entende. Tem umas coisas assim, a gente entende, né? Tem coisas assim que a gente, por exemplo, batata eu adoro. Não a frita, daí eu evito, sabe? Eu faço ao forno, dou um jeitinho lá em casa, mas eu como uma batatinha. Pode, não pode? Pode, claro. Pode, pode. Tudo é um equilíbrio, Dá né? um beijo pra Fabiana Carlos, lembrei da doutora, como é que ela chamava, do Zorra Total? Eu não lembro Eu lembro que agora a o nome Fabiana dela, Carla né? que fazia. Isso pode. Então, pode, doutora? Poder pode, né? Mas a gente tem que ter cuidado com os excessos. Então, comer um pão de manhã, aí chega na hora do almoço eu vou comer batata, arroz, quer dizer, já tenho mais carboidrato ainda. À tarde eu vou comer mais um pão. À noite, de novo, arroz, a batata. Então, esses excessos é que acabam sendo vilões e não um alimento em si que é fonte de carboidrato, entendeu? Por exemplo, a gente sempre escutou falar que você tem que tomar o café da manhã como um rei, almoçar como príncipe, comer na hora do jantar como mendigo. Isso é verdade? Será que se eu, por exemplo, à noite eu não ingerir carboidrato, eu já emagreço? Como que funciona? Na verdade, depende muito do seu gasto de energia, né? Vamos pensar numa pessoa que durante o dia... Uma pessoa que corre 10 quilômetros por dia, por exemplo. Ele precisa de bastante carboidrato. Pois ele é. vai E precisar quando ela de não energia. come carboidrato, o que ele acontece com ela? Vai ter prejuízo, né? Vai ter cansaço, vai ter dor muscular, não vai conseguir correr ou pedalar ou fazer qualquer outra atividade física. Eu tô rindo porque, assim, a Tininha é assim, né? Ela corre 10 quilômetros por dia, daí ela não come carboidrato, então muita coisa está explicada. Com certeza. Entendi. Então, essas dietas, Etel, que as pessoas estão fazendo, por exemplo, zero carboidrato, pode ser prejudicial à saúde? Muito, né? Nem todas as pessoas podem fazer esse tipo de restrição. Você vai pegar, por exemplo, um diabético, ele precisa do mínimo possível de carboidrato. Dieta da proteína, por exemplo. Dieta da proteína restringe muito carboidrato. Então, por exemplo, se eu vou pedalar 10 quilômetros, se eu vou correr 10 quilômetros, eu não tenho como restringir tanto usar 20 gramas, 30 gramas de carboidrato por dia. Meu corpo vai precisar, o meu músculo também, para poder trabalhar. Então, não é que ele não é um vilão, é só saber combinar os alimentos e usar os alimentos. Tem o que a gente chama de índice glicêmico dos alimentos e carga glicêmica, que é justamente de acordo
com a quantidade de carboidrato que eu tenho no alimento e o tipo de carboidrato. Então, esse índice glicêmico varia com o tipo de alimento e a carga glicêmica com a quantidade de carboidrato que eu tenho nesse alimento. Carboidrato não pode misturar com o quê, por exemplo? Na verdade, ele deve ser combinado com outros alimentos, fontes de outros nutrientes. Por exemplo, com proteína ou uma fonte de gordura de boa qualidade. O interessante é a gente não usar os mesmos alimentos, ou seja, do mesmo grupo, né, que também fornecem o amido, colocar na mesma refeição. Então, dividir isso em outras refeições. A gente tem aqui, então, a mandioca, que eu amo, adoro, eu acho que dá para fazer, né? É um carboidrato bom, a gente pode dizer? Pode sim, até porque ela tem um índice glicêmico baixo, tem uma quantidade de carboidrato boa, mas ela tem um amido resistente que sacia, né? Dá uma saciedade no organismo. Por exemplo, ao invés de comer um pão, né? Que é muito calórico, você pode ir lá e na mandioca, tranquilamente, fazer essa substituição. Isso. A banana? A banana também é uma dica até importante. Quanto Engorda. menos madura, Engorda? sim, só se você comer uma Tem penca inteira. Que a banana engorda e faz crescer? Ajuda, né? Ela é rica em bastante vitaminas aí e minerais, então ajuda Por isso a crescer. que a mãe da gente, né, falava sempre, né, come banana, que cresce, né, é um alimento muito forte. Fala pra gente. Então, a banana ela é riquíssima, né, em vitaminas, né, vitaminas, minerais. Ela tem também bastante carboidrato. A gente tem uma variação nessa quantidade de carboidrato pelo tipo de banana, mas eu trouxe a banana que é a que é mais consumida hoje, né, por nós brasileiros. Mas ela tem um amido resistente. Banana prata? E ela tem um amido resistente. O amido resistente, na verdade, conforme a banana vai amadurecendo, a gente vai diminuindo a quantidade desse amido resistente. Então, na verdade, a dica é comer a banana não tão madura, né? E aí, por isso que eu trouxe ela não tão madura para mostrar a forma que a gente poderia... Não é tão saborosa, né? Ela fica mais docinha quando ela está mais madura. Mas não comer essa banana tão madura ajuda a te saciar mais. Então, você aproveita de uma melhor forma esse carboidrato. E aí você vai liberando aos poucos essa glicose para a tua corrente sanguínea e não contribui para você ganhar peso. Pelo contrário, ajuda você a controlar o seu apetite. Então, ela tem... Ela não muito madura. Não muito madura, isso. Batata doce, que é super usada aí na dieta dos atletas, assim como a banana também, né? Por que é a preferida de quem malha, dos malhadores, a batata doce? Por conta do índice glicêmico, que é mais baixo. Então, você vai liberando essa glicose aos poucos, não ganha peso, né? Não ganha gordura e ajuda a ganhar massa muscular por conta disso. E aí, apesar dela ter uma quantidade grande de carboidrato, mas eu demoro um pouco mais para ir liberando essa glicose na minha corrente sanguínea. Então, eu libero menos insulina, vou liberando aos poucos essa insulina, e aí eu tenho o benefício de não engordar por conta, né, do uso da batata doce, não da batata inglesa, por exemplo. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai continuar falando, a gente tem a batata inglesa aqui, vamos saber mais do pão, que a gente ama. Tanta gente lamenta na hora da dieta, né? Porque que vai retirar o pão. Exatamente. Eu acho que é um dos preferidos, né? Pãozinho francês. Exatamente. Então a gente vai saber tudo isso. Ainda hoje nós vamos conhecer a nossa diva do dia, né? E a gente volta já. Te espero. Voltamos, eu estou conversando com a nutricionista Etel Santos sobre carboidrato. Será que é vilão? Será que na hora que você vai fazer uma dieta, quer emagrecer, perder uns quilinhos, tem que tirar, deixar o carboidrato completamente de lado? A gente sabe que tem gente que fica dias sem comer carboidrato. É verdade? Isso é saudável? É nocivo? O que acontece no organismo de alguém, por exemplo, que faz 8 dias
sem carboidrato, só com proteína, Etel? Faz muito mal, né? Como eu tinha te falado anteriormente, o carboidrato ele é necessário para o nosso organismo, minimamente para a produção de energia, até mesmo para o cérebro. Então a gente tem alguns prejuízos com isso. Então você pode, por exemplo, pode perder músculo, pode perder massa muscular, porque você precisa pegar outros substratos energéticos no seu organismo para produzir energia, já que está faltando carboidrato, né? E aí vai faltar glicose, então você não vai conseguir fazer exercícios físicos, a sua rotina vai ficar complicada. E o prejuízo para a saúde, porque a imunidade realmente ela cai bastante com a falta do carboidrato. Tanto que eu ouvi relatos, né, de pessoas que fizeram essa dieta da proteína, por exemplo, de no segundo dia ter uma dor de cabeça muito grande. É igual agora, muita gente fazendo o jejum intermitente. Tem que saber fazer? Quais são os cuidados? Porque é a dieta da moda agora. Então, nem todo mundo pode fazer, né? O jejum intermitente ele acaba sendo uma estratégia, não uma dieta. Muitas vezes tem sido associado à dieta low carb, né? Mas o ideal não é fazer por muito tempo. Então, assim, idosos, gestantes, crianças, portadores de algumas doenças crônicas como a diabetes, a hipertensão, é contraindicado o jejum intermitente. E é sempre bom passar por uma avaliação médica para saber se você tem indicação para fazer o jejum intermitente. E nem todas as pessoas se dão muito bem com o jejum intermitente, assim como o low carb. Então, sentem dor de cabeça, sentem desconforto, vão sentir realmente muita fadiga, não vão conseguir, às vezes, realizar suas atividades mesmo diárias. Então é possível a gente fazer uma dieta sem ter que retirar o carboidrato totalmente da nossa vida? Sim, é só trabalhar com um carboidrato de índice glicêmico mais baixo e uma quantidade menor. Então, trabalhar no alimento que tem esse índice glicêmico mais baixo e trabalhar ao longo do dia essa distribuição. Por exemplo, o pão, né? A gente pode dizer que somos apaixonados pelo pãozinho. Até citei a questão, né, do pão francês com queijinho, a manteiga, café com leite, que delícia, hein? Etel, fala sério, você é nutricionista, mas não é bom? Não, é bom, com certeza. Mas isso que é importante, né? Não ter esse radicalismo. Você, eu não tenho, gente, radicalismo não. Eu me cuido, mas tem dias que eu falo, eu vou comer um pão mesmo e como pão. Quando eu vejo um bolinho gostoso, assim, eu gosto de bolo, sabe? Eu vejo um bolo, eu não resisto. Agora, lógico que eu tenho os meus cuidados, não exagero. Às vezes eu vou lá e compenso no outro dia, vai mais na saladinha. Ontem eu exagerei, dou uma compensada no outro dia. E assim vou ficando e vou vivendo. Acho que tá dando certo, tá, vai Etel? Equilibrando, não é? Tá dando certo. isso. O que, na verdade, o que funciona para uma dieta saudável, seja para emagrecer, seja para manter o peso ou ganhar massa muscular, é equilíbrio. Então, é você saber como comer todos os alimentos, mas de forma equilibrada. Então, o pãozinho, por exemplo, ele pode, eu não vou comer 3 pães de uma vez só, né? Eu vou comer um pãozinho, né? E vou saber, por exemplo, colocar uma frutinha junto que tem uma fibra, né? Ou num outro horário eu vou dar equilibrar melhor, né? A quantidade de batata ou de arroz que eu vou consumir, né? Então tudo é equilíbrio. Dá para comer o pãozinho, mas com equilíbrio. Então dá para de vez em quando comer um hambúrguer, não dá? Depende, se for um hambúrguer mais saudável, com certeza. Olha, então eu vou te pedir licença, porque a gente falando de pão aqui, né, e vendo que o carboidrato já não é tão esse vilão que todo mundo fala, né? Ele também pode ser aliado, dependendo, lógico, da quantidade que a gente ingere, da qualidade desse carboidrato também, eu acho que isso é muito importante. E da necessidade de cada um, não é isso? Isso, com certeza. Então, antes de tomar qualquer decisão por uma dieta maluca, muita gente pega aquelas revistinhas, nada contra, né? Mas eu acho que isso é muito pessoal. A dieta que é sua, ela não vai servir para mim. Com certeza. Né? Então, tem gente que até o remédio que o outro está tomando quer tomar para emagrecer. Eu já vi, eu quero tomar também. E não pode, gente. Eu acho que tem que visitar, tem que consultar o médico, fazer os seus exames, saber, né, ter uma orientação para você poder fazer as coisas com segurança. Agora, para quem não está pensando em dieta, né, a gente está falando aqui de dieta, mas tem muita gente que não está nem aí, que é saudável, se cuida, não pensa muito em dieta, não. Nós vamos exibir agora um vídeo que vai te deixar com água na boca. Até a Etel vai ficar com água na boca. É uma receita de hambúrguer artesanal. Vamos assistir, porque, olha, muito bom. Boa tarde, Gardênia. Eu sou o chefe Nicolas Carvalho e estou mais uma vez no seu programa para mostrar uma receita bem legal, o hambúrguer de camarão. Temos aqui o pão de hambúrguer, o camarão picado na faca, a fécula de batata, farinha panko,
ovo, alface lisa e queijo Minas, pimenta caiena, alho picado, cebola picada, cenoura picada e gengibre picado. Agora eu estou empanando, passando na fécula de batata, no ovo, ovo batido, ovo inteiro batido, farinha panko. Gardênia, depois dele já empanado, a gente vai levar na fritadeira em óleo a 180 graus Celsius por 2 minutos. A gente vai passar a manteiga no pão para tostar ele na frigideira. Agora eu vou colocar o queijo Minas por cima do hambúrguer e levar ao forno para derreter por mais ou menos uns 3 minutos. Agora eu só vou dar uma tostadinha no pão, só na parte de baixo, não precisa muito. Vou jogar um pouquinho de molho ranch no pão, é um molho americano, feito para salada, churrasco. Vou colocar alface lisa, botando um camarão em cima da alface lisa, o hambúrguer de camarão. Aí ele é servido com um pouco de maionese japonesa, maionese picante. E para acompanhar a nossa banana chips com um pouquinho de sal e pimenta e páprica a gosto. Gardênia, para quem é fã de hambúrguer, tá aí, uma receita diferente, hambúrguer de camarão. Uau, gente, hambúrguer de camarão. Você já tinha ouvido falar? Também não. Eu também diferente. não, Nicolas, eu amei. Tô aqui uma fome, com água na boca. Por que você não mandou esse hambúrguer de camarão para eu comer agora, hein? Eu adorei. Tá vendo? E como resistir, Etel, a um hambúrguer desse? Agora, como que a gente pode fazer, né? Aproveitando a dica aí do Nicolas, maravilhosa, para transformar, por exemplo, não fritar. Dá para fazer com não fritura aquele camarão? Dá para fazer assado no forno, né? E aí, ou então você usar uma grelha, uma panela antiaderente que você não use óleo algum, né? Então você aproveita a gordura do próprio camarão para você poder fazer, para poder assar, né, o hambúrguer. E aí pode equilibrar também alguns ingredientes. Pois ali, é, o pão, né? por exemplo, quem não quiser comer aquele pão, pode colocar um pão diferente para ficar menos calórico. Isso, a gente vai ter assim, a quantidade de carboidrato pode ser até a mesma, mas a gente vai mexer nesse índice glicêmico do carboidrato. Então a gente pode pegar um pão, por exemplo, feito com farinha de linhaça, feita com farinha de quinoa, por exemplo, colocar cenoura ou beterraba, ele fica até coloridinho, né? Fica até legal assim para criança e fica diferente. E aí fazer em casa mesmo, né? Então você acaba usando, não usa o trigo, né? E você não usa, então, ingredientes que acabam tendo um índice glicêmico mais alto. E aí pode também trocar um pouquinho aí os molhos, aí fica, né, a cargo aí de quem, né, gostar de outros molhos ou de outros ingredientes, mas o pão dá para diminuir bastante o aporte calórico também. Você pode fazer, você pode trocar os molhos, você pode mudar se você quiser para ficar menos calórico. Agora, de vez em quando, se você quiser, come do jeito que tá, porque é muito bom. Etel. Obrigada. Muito obrigada, adorei a sua também. participação aqui. Vamos conhecer a nossa diva antes da gente ir embora? Sim, claro. A nossa diva de hoje no Band Mulher, vamos ver. Eu coloquei essa roupa hoje porque eu tava com pressa, saí de manhã, e aí eu acho que o preto é sempre básico e a gente acerta em qualquer ocasião. Eu gosto muito de maquiagem, eu acho que ajuda muito, né? A gente sai de casa maquiada, acerta. Gosto de acessório, eu gosto de bolsa, brinco, pulseira, relógio, tudo. Eu uso tudo. Eu sou diva, hashtag divando. E Fabiola, hashtag divando pra você, sua diva, adorei, porque preto também emagrece. Exatamente. Se tiver cheinha, põe um preto, já dá uma emagrecida. Falando em preto, gente, amei
Amei, tenho que desfilar. O meu look de hoje maravilhoso, bikezar, porque eu amei, adorei. Tô dando pivô aqui, terminando, fiquei tonta dando pivô. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada, Carmina. Muito obrigada. Gente, hoje o Band Mulher, né, nós falamos sobre a quantidade de homens investindo no mercado da beleza e sobre os homens que cada vez mais estão aderindo, né, a serviços e produtos que antes eram só da gente, né? Então, a verdade é que seja qual for o setor, se você tem um sonho, uma ideia e talento, comece a colocar em prática. Se encha de coragem e faça o que precisa ser feito. E não importe não se te chamarem de louco, se falar que não vai dar certo, a gente só vai saber se uma coisa vai dar certo ou não, se a gente tentar, tá? Então é lógico que a gente pode fazer escolhas difíceis, né? Vai ter que ter um pouquinho de empreendimento, vai ter um pouquinho de planejamento, mas se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Não perca seu ideal de vista, isso é primordial. Quando nossos ideais são grandes, todo o resto se torna pequeno, né? Não tem muita importância. Os sonhos, aliás, ninguém pode tirar de nós. E essa capacidade de empreender, de ir atrás, de correr, de buscar, mesmo que as pessoas digam que nada vai dar certo, só pertence a você. Daí você faz e, lógico, só você vai saber, tá? Só se tentar que você vai saber se vai dar certo. Um beijo bem grande, aproveitando, pegando a dica, tá? Tem muita gente aí, você viu que a Karina falou, que está precisando de gente para trabalhar, né? Que tem homens que não fazem, não vão a cursos diferenciados, que é um setor em crescimento por preconceito, porque muita gente tem preconceito, homem não pode fazer sobrancelha, homem não pode fazer unha, homem não pode fazer extensão de cílios, você pode tudo, igual a gente, nós podemos tudo, não é? A gente pode estar em qualquer mercado se quiser, é isso. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher. Tchau, beijo!